Hoje, Menorá na TV vai tratar de um tema explosivo, interessantíssimo, histórico e que muita gente, de uma certa maneira, tenta esconder. Há 526 anos, os reis de Espanha, Fernando e Isabel, conhecidos como reis católicos, expulsaram todos os judeus do país que não quiseram se converter ao cristianismo à força. Esses judeus que se converteram continuaram judaizando, acendendo as velas do Shabat, com uma série de hábitos judaicos. O que aconteceu? Criaram a Inquisição e começaram a perseguir essas pessoas. Judeus foram expulsos há 526 anos da Espanha, entraram em Portugal. De Portugal foram expulsos 4 anos depois, no ano de 1496. Muitos desses judeus, milhares, centenas de milhares, acabaram no Brasil. Hoje existem milhões de pessoas que são descendentes desses judeus e que são judeus ainda que não saibam. E eu hoje vou conversar aqui no Menorá na TV com o meu querido Sérgio Sobreira, que é um dos filhos, na verdade, não filhos, mas netos, bisnetos, tataranetos desses judeus, que já está convertido ao judaísmo e que vai explicar para nós do que se tratam os Bnei Anusim, que é a tradução hebraica para o que significa filhos dos forçados à conversão para o cristianismo. Tudo bem com você, meu querido Sérgio Sobreira? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E esse assunto é um assunto muito polêmico, porque existe muita desinformação. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Sérgio Sobreira, nós estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV sobre o tema Bnei Anusim. Antes de você me falar das desinformações, que são inúmeras, eu quero que você conte a tua história para que o nosso telespectador possa entender que você vem de uma família católica obrigada à conversão, ao catolicismo, uma família que era judia, e você voltou ao judaísmo. Conta pra gente a tua história pessoal. Bom, a minha história pessoal não é diferente de centenas ou milhares. Esse assunto de, na idade Bnei Anusim, que agora já tem uma denominação, antes era chamado cristãos novos. E essa palavra cristãos novos era uma palavra desconhecida no nosso dicionário e na própria história, né? No mundo acadêmico. É verdade também que se chamava marranos? Sim, marranos, que na verdade quer dizer porquinho, né? Porquinho, por causa do hábito dos judeus não comerem carne de porco. Então os judeus eram chamados de porcos porque não comiam carne de porco. Exatamente. E quem é que chamava os judeus de marranos? Bom, eram todos aqueles que eram os chamados cristãos, né? Tradicionais. Eles identificavam Nós estamos falando da Península Ibérica. Península Ibérica. Tá. Então, lá na Espanha ou Portugal, inclusive já teve filmes mesmo contando a vida da Inquisição, contando a história da Inquisição, eles já identificavam o judeu quando não comia carne de porco. Então essa era uma característica. E ali, a própria Inquisição, né, os próprios chamados padres dominicanos, eles já identificavam como um possível judeu que estava pronto para ser perseguido, né? Então vamos para a tua história pessoal. Bom, eu me deparei fazendo uma pesquisa profissional, né? E aí o que acontece? Eu acabei descobrindo, na minha família, durante essa pesquisa de árvore genealógica, de famílias, né, que eu tinha, desde até eu cheguei a meus tataravós, e aí deparei com sobrenomes da minha família, vários deles, né, entendeu? Sobreira foi o que eu mais pesquisei, que é da minha mãe, deparei com essa palavra mágica,
Cristão Novo. Eu não sabia o que era isso. Para mim, cristão era cristão. Mas você era o quê, na verdade? Você era católico? Sim, eu não tinha, na realidade, isso é uma característica. Você não tinha religião? Não tinha religião. Tá, né? Mas você acreditava em Deus? Sim, isso eu sempre acreditei. Tá. Sempre acreditei. Quer dizer, você era um católico que não ia na igreja? Como a maioria. É isso? Exatamente. Como a maioria, isso é uma característica dos descendentes dos meninos, sim, que eles são, quando são cristãos, eles não frequentam, são batizados, no máximo casam e ponto final. Naquele tempo, qual era o teu sentimento pela figura de Jesus? Eu já tinha alguma informação que aquilo poderia ser uma história e não um fato religioso. Uma história com E. Exatamente. Não com H. Não com H, exatamente. Entendi. Eu já tinha essa... Porque eu lia já bastante, me informava. Mas eu nunca me procurei me questionar, nunca tive nenhuma curiosidade sobre a questão religiosa. Até porque isso era uma característica familiar. Bom, aí você foi procurar a árvore genealógica e chegou ao sobrenome do Cristão Novo que você não sabia o que era. Pois é, haviam vários sobrenomes. Só que eu acabei descobrindo um parente lá no Nordeste que estava escrevendo um livro chamado Nordeste Semita e que contava essa característica. E então eu comprei o livro dele e esse livro... conhecê-lo? Sem conhecê-lo. Eu descobri, ele me afirmou que o pai dele era primo da minha avó. E eu sabia... Quanto tempo tem essa história do livro? Essa história do livro tem mais ou menos há uns 9 anos. Tá. E você conheceu o teu parente agora? Ah, sim. Quando eu fui agora... Quando nós fomos a Recife? Quando fomos a Recife, eu conheci ele pessoalmente. Porque ele vive em Recife. Ele vive em Recife. É nordestino. Ele é nordestino, na verdade ele mora no exterior, mas também mora em Olinda. Entendi. Ele é professor universitário com PhD e MBA. Ele é da cátedra da Anitta Novinsky. Certo. Bom, a partir disso, que ele me deu alguns elementos da família e disse, olha, o Sobreira não está aqui, está em Portugal. E aí eu fui descobrindo, pesquisando na internet, existem vários sites que fazem esse tipo de coisa, eu descobri essa questão dos sobrenomes judaicos. Mas aí eu também não sabia nada sobre o que era o judaísmo, o que era ser judeu. Então eu vim do absolutamente zero, como a maioria também. Porque existe uma outra característica. Muitos, os descendentes de Benjamin, sim, eles já têm uma informação sobre a questão religiosa, quando eles são denominados evangélicos. Então eles já têm uma carga de informação muito grande sobre a questão do Antigo Testamento, que eles chamam, né? Nós chamamos de Tanar, a nossa Bíblia. Então, eles já vêm com essa carga, e de lá, quando eles se aprofundam, eles chegam num beco sem saída. E acabam, então, procurando, né? Aos poucos, vão se desfragmentando da questão religiosa cristã, né? Da parte cristã, e eles, então, vão buscar o judaísmo. Agora, você podia ter olhado lá o teu tataravô judeu, o Cristão Novo, e dado uma banana para isso. Pois é. Por que aconteceu o contrário? Por que você descascou a banana e está comendo? Pois é, isso é uma história incrível. Porque quando eu descobri essa questão, eu percebi que havia muita informação que eu precisava buscar, né? Até porque eu tive que focar num sobrenome, que foi o Sobreira. Porque havia outros sobrenomes, como Menezes, né? Como Alencar. Todos judeus. Lobo, todos eles. Na verdade, eu comecei a entender que eu tinha uma carga muito grande de antepassados judeus, cristãos nobres, né? E todas as coisas coincidiam. Começava pelo Nordeste e, inclusive, pelo Norte. A minha mãe nasceu em Belém. Então, toda essa história que eu fui entendendo sobre os primeiros judeus no Brasil, né? Começando lá no ciclo da borracha dos judeus marroquinos e até chegar à questão dos judeus que no Nordeste, né, que foi o início de tudo lá atrás, na época do descobrimento, eu comecei a entender que havia muita busca, né? Então, como era para não desencontrar, eu me concentrei num sobrenome Sobreira, que é um sobrenome mais um pouco atípico, né? Que é o da minha mãe, que é a carga toda da minha mãe. Bom, a partir daí, nessas pesquisas que eu fiz, eu fui procurar alguma informação no meio judaico. Foi quando eu, pela primeira vez, eu fui participar de um congresso chamado Confarad. E lá havia... O que é o Confarad? Só para o pessoal entender. Confarad é um congresso chamado Conselho Sefaradi. São
são para poder resgatar a tradição. Você foi lá olhar para ver o que era? Fui, foram 3 dias, na verdade foram 2, né? Porque o primeiro dia é mais. Mas por que você decidiu ir nesse congresso? Porque eu queria informação que eu não sabia. Você foi buscar informação? Eu fui buscar informação. Das origens dos sefaraditas, que são a origem da tua família. Sefaradita, exatamente. Então eu não tinha nada na mão e não tinha quem me ajudasse. Apenas um livro acadêmico e informações desencontradas. Nesse congresso, então, no último dia eu conheci Isaac Khayat, que foi a pessoa que me fez um convite para ir numa sinagoga. E quem é o Isaac Khayat? Isaac Khayat era o presidente da sinagoga. Eu sei quem é, mas estou pedindo para você explicar quem é ele. Sim. Isaac Khayat é o presidente da Congregação Judaica Peniel. Naquela época, há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás. Você encontrou com ele e ele te convidou para ir na sinagoga. Ele me convidou porque ele viu que eu estava muito curioso na hora que eu fui me despedir de uma pessoa que estava do meu lado ali no auditório. E ele então me deu um cartão e disse, olha, vai me conhecer que você vai obter algumas respostas para a sua pergunta. Então, eu curiosamente, meio desconfiado, eu fui. Na época, inclusive, eu procurei até... Você é desconfiado porque você achou que os judeus comiam criancinha? Era isso? Eu não sabia de nada. Ou bebiam sangue de criancinha? Pois é, não tinha essa informação também. Mas eu fiquei desconfiado com relação à questão de cair em algum golpe, em alguma coisa, alguma armadilha, ou aquilo não ser nada daquilo que eu estava imaginando. Então eu fui e aí participei do primeiro Kabbalat Shabbat. Ele me convidou na sinagoga, abriu as portas, e aí eu fiquei muito pressionado na primeira vez, porque aquelas coisas que se faziam, aquela cerimônia que se fazia no Kabbalat Shabbat, de uma certa forma eu já conhecia aquilo. Através da minha infância, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, a minha mãe... Você viu alguma coisa daquele tipo rolar dentro da tua casa? É isso? Sim. Hábitos judaicos em famílias católicas novas. Exatamente, entendeu? O acendimento das velas, nós tínhamos que ficar sexta-feira arrumando a casa, no sábado a gente praticamente não saía, só no final da tarde. E o que você sentiu lá na sinagoga de Petrópolis, Pneió, a convite do Isaac Khayat? Qual foi o teu sentimento? Primeiro você ficou com medo, que iam te colocar uma ratoeira na frente. E aí você foi lá e viu que não foi isso. O que você sentiu? Eu senti assim, uma atração e ao mesmo tempo uma enorme curiosidade. Como é que você desenvolveu e aí o teu dia a dia depois disso? Pois é, aí eu fui convidado para voltar de novo. Mas aí eu não fui na outra semana. Fiquei ainda pensando, digerindo aquilo tudo. Até que eu tomei decisão e fui na... A partir dali, eu comecei a frequentar os Kabbalat Shabbat. E a tomar conhecimento, porque havia sempre antes um estudo de um tema da semana, né? Era um tema que o Dr. Saul Sturtevant, que era o diretor... É a Paraxá da semana. Além da Paraxá, o Dr. Saul, que era o diretor de assuntos religiosos, ele também aplicava um estudo durante 1 hora. Esse Dr. Saul era o cônsul americano aqui no Rio de Janeiro? Era o cônsul americano aposentado, que era o diretor que cuidava... Ele ficou morando em Petrópolis? Ficou morando em Petrópolis. Durante 20 anos ele morou em Petrópolis. E ele, a cada semana, trazia um tema. Pois é. Eu diria que ele foi, assim, o meu mentor religioso. Só tinha você lá como cristão novo? Naquela sinagoga, naquela época? Ou já havia mais gente? Já haviam mais gente, pessoas que depois, em 2014, fizeram o processo de conversão. Isso é que você vai contar no próximo bloco. Mas eu te perguntei, você começou a frequentar e o que você sentiu? Pois é, eu pensava assim, durante a semana, o trabalho, a rotina, o dia a dia da vida. E eu disse, bom, eu vou daqui a 1 mês, eu vou voltar. Mas quando chegava na quinta-feira, eu estava louco para subir. E eu não sabia por quê, é como se fosse um imã que me atraía. E eu saía da minha cidade de Niterói para Petrópolis, toda semana, enfrentando neblina, chuva, sem saber por quê. Nisso você ainda era católico? Sim, durante 6 meses. E indo lá na sinagoga, participando do Kabbalat Shabbat, da sexta-feira santificada. Isso, daquelas que eu chamo de práticas judaicas. E eu, então, a partir do momento, depois de 6 meses, eu fui convencido pelo Dr. Saul para uma pergunta que eu tinha, uma dúvida sobre a questão do perdão no judaísmo. Eu nunca entendi essa questão e ele me deu uma explicação maravilhosa e aí eu me convenci de que eu teria que me tornar judeu. Eu não sabia quanto tempo, eu já fiquei mais de 2 anos e meio. Então, a partir disso, eu tomei essa decisão pessoal.
Tá, então você vai me contar essa história do perdão daqui a pouquinho no segundo bloco e vai me contar também como é que você acabou se convertendo ao judaísmo. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Sérgio Sobreira, ele que é oriundo de uma família cristã nova, descobriu a origem da sua família, foi participar da sinagoga de Petrópolis, Pneior, e se converteu ao judaísmo e hoje ele é um dos maiores líderes dos Bnei Anussim no Brasil, que não são 2 ou 3, como você pode estar imaginando, não. São centenas de milhares que já têm consciência e que certamente serão milhões. Já já voltamos. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV sobre a vida dos cristãos novos do passado no Brasil que estão se transformando através de conversões e de outras formas em judeus de verdade. Ô Sérgio Sobreira, continua contando a história da tua impressão lá na Pneior, nos momentos que você ia nas sextas-feiras, e como é que você chegou à conversão. Bom, a partir desse momento que eu comecei a conhecer toda a questão prática, a vivência judaica, os estudos, eu fui assim sendo atraído por isso, evidentemente. Em algum momento eu não tive dúvida. Eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou até o fim. Então, eu tomei essa decisão, mas não estava pensando em nenhum processo de conversão. Até porque eu já via pessoas no nosso grupo que já estavam há muito tempo esperando essa oportunidade. E a Pneior, ela tinha essa questão de receber. Ao invés de ter portas na cara, né, como as pessoas, a maioria, tiveram em várias outras sinagogas tradicionais, eles eram recebidos e participavam. Então aquilo criou um ambiente uma energia muito boa. E a gente começou a sentir à vontade, todos nós sentimos à vontade com aquele grupo. Mas eu me considerava ainda muito novo. Eu disse, olha, eu não sei nada ainda. Né? O pouco tempo que sobrava fora do Kabbalah Shabbat, eu procurava comprar livros, e ler, e estudar, e tentar, assim, vou chegar um pouco mais próximo, mas era difícil, muito difícil. Então, só que eu me convenci, uma vez que eu perguntei ao Dr. Saul, que uma das coisas que eu não entendia, de uma certa forma, na religião cristã, era a questão do perdão. Como uma pessoa poderia perdoar a outra pessoa como sendo um representante, né, de Deus e perdoar. Eu não entendia isso, isso era para mim uma coisa muito mal resolvida. E, consequentemente, o Saul... Só para eu entender, você achava que não devia perdoar ou que devia perdoar? Não, Você está falando o quê? De dar outra face, é isso? De dar outra face. Isso é uma questão cristã, católica. Cristã, que é certo. O que eu conhecia. Eu não conhecia outra. Eu estava ainda no início. E a teoria dos judeus é olho por olho, dente por dente. Não dar outra face, coisa nenhuma. Pois é. E aí ele me fez uma palestra na outra semana. O doutor Saul. Doutor Saul fez uma palestra na outra semana sobre o perdão. E o que você entendeu do que ele te explicou? Bom, a primeira coisa que foi, no resumo, é que você primeiro precisa se perdoar. São 3 coisas. Primeiro, você precisa perdoar. A segunda é que você tem que pedir perdão ao próximo. E existe até algumas regras que você tem que pedir perdão 3 vezes, insistir para que essa pessoa perdoe. Mas se essa pessoa não te perdoar, você, digamos assim, você já fez a sua parte. A questão é que ele não perdoa e aí ele tem que resolver isso com o Eterno, com Deus. Mas a terceira, que é a mais difícil, é que em algum momento Deus tem que te perdoar. Mas como é que ele vai fazer isso? Você vai saber quando é que ele vai te perdoar. Como isso? Então isso foi explicado de uma forma muito prática, de que a partir do momento que você você se dedica a fazer as boas ações, né? Você em algum momento, e eu digo ações naquela questão de você escrever no livro da vida, né? Você está em débito, então você tem que fazer o máximo de boas ações com o próximo para poder isso equilibrar. Quer dizer, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, pois é, você resolve essa questão você queria saber como é que resolvia. Resolvia. Então, na prática, você tem que ajudar o próximo, sempre que possível.
E aí eu já tinha alguma coisa de fazer isso, sempre gostei de ajudar o próximo. E eu passei a intensificar isso mais, entendeu? E como é que você chegou à ideia de que valeria a pena para você se converter ao judaísmo? Eu me sentia como um navio sem âncora. Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Um navio sem âncora, você não vai a porto nenhum. Então eu lia muitas coisas ligadas à ciência, mas a ciência e a religião, elas caminham paralelamente. E elas só se encontram no infinito. Mas, na realidade, elas não se encontram. Então, o que acontece? Eu tinha que separar essa questão da religião da ciência, que é uma coisa muito difícil que as pessoas não sabem fazer. A ciência ela tem um papel importante, mas a religião, aquilo que estava escrito, que eu estava aprendendo, aquilo tinha muitas respostas para mim, mais do que a própria ciência me dava. Você teve algum estalo, de repente? Foi um dia, de repente, lá na sinagoga? Você estava em casa dormindo, sonhou com Moisés tirando o povo do Egito? Qual foi o bicho que te mordeu? Você resolveu se converter ao judaísmo? A partir dessa resposta sobre o perdão. Essa foi o estalo que me foi dado. Muitas coisas eu estava tendo resposta para as minhas perguntas. A maioria. As coisas que eu tinha na minha vida. Mas o perdão era uma coisa que ainda eu não entendia. A partir do momento dessa explicação muito simples, mas poderosa, eu passei a entender. Então esse estalo foi esse. Essa foi o sinal verde. E qual foi o caminho que você trilhou para chegar exatamente no momento da tua conversão e como é que aconteceu isso? Bom, na realidade, o caminho foi, primeiro, eu buscar ajudar a própria comunidade. Eu passei a integrar a comunidade, no caso a Peneior, e ajudá-lo na organização. A minha profissão é essa, então eu passei a ajudar na organização. A partir do momento que eu comecei a ajudar, eu comecei a verificar que nós poderíamos fazer uma data qualquer no futuro, um Beit-Din, mas para uma quantidade das pessoas que estavam ali, todas aquelas pessoas. Então esse foi o meu primeiro papel. Foi quando eu comecei a participar, digamos assim, da vida comunitária. Você tem que explicar o que é Beit-Din, que eu sei, mas o pessoal que está te ouvindo pode não saber. Pois é, Beit-Din é um tribunal, geralmente de ou 3 rabinos, ou um rabino e 2 judeus proeminentes, que eles fazem o processo de conversão de um candidato ao judaísmo, ao judeu. Esse é o chamado tribunal. O que mudou na tua vida depois que você se converteu ao judaísmo? Ou não mudou coisa nenhuma? Olha, mudou muito. Eu não percebi essa mudança, porque eu estava num processo. Eu estava num processo de aprendizado, eu estava revendo muitos valores pessoais da minha vida, estava fazendo quase como uma autoanálise. Mas foi muito engraçado que a minha família, ela estranhou muito, porque eles achavam que eu estava mudando, e eu não percebi essa mudança. Mas mudando de que sentido? Mudando na forma, eu estava assim, muito mais seguro de mim. Eu estava tendo já resposta para muitas questões minhas. Então, de alguma forma, eu passei a adquirir uma certa serenidade. Eu sempre fui muito ansioso, o meu trabalho. Quem não é ansioso? Mas eu tinha um grau de ansiedade muito grande. Eu acho que isso me ajudou muito. Diminuir o meu nível de ansiedade. Isso foi uma coisa que eu percebi. E essas mudanças, quem está próximo, quem vive, a família da gente, eles percebem isso claramente. E eu fiquei até preocupado com isso. Como é que foi com a tua família quando você chegou em casa e disse, olha, a partir de agora eu vou buscar a conversão. Vou buscar a conversão porque eu quero ser perseguido, eu quero ser vítima de nazista, eu quero ser membro de uma comunidade ligada a um Estado que as pessoas não aceitam, eu quero ser perseguido. Como é que foi esse papo aí com a tua família? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu não pensava nisso. Eu sabia que os judeus foram vítimas, foram perseguidos. Mas eu, como não vivi essa história nem dos meus antepassados, isso não passava na minha cabeça. Não passava na minha cabeça. Agora, eu tinha um sentimento de justiça. Que isso foi uma coisa que me deu, principalmente a partir do livro A Saga do Marrano, que ali conta a perseguição dos judeus na América Espanhola, que ali sim, que teve o Alto da Fé, aquilo foi terrível, queimaram os judeus na fogueira, aqui mesmo nas Américas. Eu não estou falando na Europa. Então esse sentimento de justiça começou a aflorar em mim, entendeu?
Mas, assim, eu acho que todos eles, todos os descendentes meninos, assim, que acabam se convertendo, eles não têm esse sentimento de perseguição. Agora, eles têm uma característica que eu achei assim, muito importante. Todos eles são sionistas, ferrenhos. Agora, o que a tua família diz? Esse cara tá ficando maluco, a tua mulher, os teus filhos, pô, esse cara vai virar judeu, pô, e nós? Eu acho que a princípio eles não acreditavam que eu ia chegar a esse ponto. Porque eu entendi que é como se eu estivesse fazendo quase uma faculdade. Agora eles ficaram para lá e você para cá? Ou... Não. Como é que foi esse rolo aí? Não. O que houve é que a gente foi fazendo um consenso, né? Eu fui explicando aos poucos. Eu já estou casado, vou fazer 40 anos de casado. A tua mulher também bata no cimo? Sim, não tenha dúvida. Ela talvez seja tanto quanto como eu sou. E ela tem, assim, características na família dela muito fortes. Mas ela... Para ela tomar consciência disso, você precisou dar corda no brinquedo, é isso? Mais ou menos. No caso, ela me ajudou naquilo que ela... Mas ela veio depois de você. Você puxou ela. Eu puxei ela... Isso que eu estou perguntando, como é que foi? Mas eu puxei nesse sentido. Ela começou a ter práticas, por exemplo, na parte do alimento. Né? Isso ajudou muito. Né? Da gente a alimentação kasher. A alimentação kasher, quer dizer, ela não criou obstáculos. Ela não criou obstáculos. Eu respeitei, porque cada um tem seu tempo. Meu tempo era o meu naquele momento. Então eu não poderia criar nenhuma situação que pudesse envolver tanto ela quanto meu filho. Tá bom, e a tua conversão, como é que foi? Bom, quem foi que te converteu? Bom, quem me converteu foi um rabino, que tem uma outra história. Né? Esse rabino chama-se Rabino de Leon. Ele mora nos Estados Unidos, ele é um rabino ortodoxo, é um rabino que ele se formou na Turquia e em Israel. Ele é um rabino que tem formação rabínica em Israel. E ele já estava aposentado. Já estava de chinelo, lá em Miami, até que foi apresentado a um descendente menino sim. E ele não sabia nada dessa história. A partir desse momento, isso em 2007, ele veio ao Brasil e começou a fazer as primeiras conversões. Entrou em contato com uma comunidade que já estava há muitos anos no sul da Bahia esperando, e ele fez essas primeiras conversões. E deixava sempre uma pessoa responsável para poder acompanhá-lo. E foi num congresso, no Confarad, que ele veio, foi convidado, e aí foi que o Isaac Khayat conheceu ele e fez um convite, porque ele já tinha um grupo, já com mais de um ano e pouco, sendo preparado, e que se ele poderia ver o Brasil, faria uma logística, ele vinha o Brasil converter, já que existia uma grande dificuldade, os rabinos aqui eram proibidos de fazer conversão. Era e continuam sendo. Eram e continuam sendo. Agora, como é que foi a conversa com esse camarada, com esse rabino? Bom, o papo com o rabino é que ele já tinha uma experiência, já com um grupo que ele tinha feito no sul da Bahia. Então, ele apresentava 62 temas de estudos. E aí ele havia tipo também... o quê? Estudos para você se preparar. Por exemplo, conta pra gente. Explica pro telespectador como é que o sujeito que é católico, originalmente, ainda que convertida a sua família à força, isso, ele chega ao judaísmo através de que circunstâncias com o rabino? Esses temas são estudos da Torá. São estudos que você tem que participar desse processo todo. Qual foi o que mais te interessou? O tema que mais te interessou dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia hebraica? Não é Bíblia hebraica, só existe uma Bíblia. Isso. O resto são outras coisas que não são Bíblia nenhuma. Mas agora eu conheço como a Bíblia hebraica, Tanar. Né? O tema mais que me interessa mesmo é toda a saga de Moisés. Né? No Egito até a entrega dos chamados mandamentos. Tá bom, mas como é que foi o papo com o rabino? Bom, o papo com o rabino, ele faz umas perguntas a respeito da sua identidade judaica, ou seja, dos seus antepassados. Existem questões sobre hábitos, que é um formulário que você preenchia e já mandava para ele, antes dele vir ao Brasil, para ele já saber quem era você. Se você estava mais próximo da questão da descendência, né, ou se era simplesmente uma conversão. Porque às vezes você não sabia de nada, a família já não tem mais parente. Então aquilo, ele fazia uma chamada ao processo de conversão. A conversão era a mesma coisa. Algumas pessoas pediam para fazer o techuvá, que é o retorno.
ele dava esse processo de Quer dizer, o camarada não queria se converter, ele queria voltar como se alguém da família tivesse interrompido essa cadeia e ele quisesse retomar a cadeia. Pois é. Techuvá significa isso. Sim, quando ele respondia e tinha todas aquelas questões, informações e até a árvore dele, ele também pedia um exame. Árvore que é de Natal? Árvore genealógica. Ah, desculpe. Ele pedia um exame de DNA, que era um indício, era mais uma informação. E quem é que faz esse exame de DNA no Brasil com respostas de ligação do cidadão ao judaísmo através do sangue? Pois é, no Brasil não tem esse exame. E como é que faz? Você, através da internet, existem vários sites, um deles é o Family Tree, que você faz um pedido já especificamente para a ancestralidade judaica. E você manda o teu exame de DNA para eles lá? Você... Já feito ou eles fazem lá? Não. Como é que é o negócio? Você faz um pedido e ele manda para você um envelope com um cotonete para você tirar... Ah, entendi. Aqui na bochecha. Tá, se você tirar da bochecha de um judeu e botar lá, ele não vai saber se é mentira ou verdade. É verdade. Tá bom, mas não foi isso que você fez. Não, ninguém faz isso. Você é um cara honesto. Todos nós somos honestos lá. Muito bem. Então, até porque você está lidando com a sua vida, né? Tá, e aí? Bom, e aí, através desse indício e mais essas informações, ele, pela experiência dele, do rabino, de mais de 50 anos de rabino, com conhecimento, ele chegou vem, aqui no Brasil, monta um tribunal com geralmente... No primeiro ele montou com 3 rabinos ortodoxos, no segundo ele já montou com dois judeus proeminentes, 2 inclusive que você conhece aqui na comunidade. E ele montou... pode dizer o nome dele? Posso, um é o Rai Nigri. Sim. E o outro é o José Bear. Certo. Ele montou um tribunal com esses 2 judeus e aí ele fez 19 conversões na PNO. E você em 2014. foi um deles? Sim, eu não queria participar porque eu achava que você achava que não estava pronto? Não, era muita informação para digerir. Mas o doutor Saul insistiu, não, você está pronto, você é dedicado. Durante 2 anos e meio eu só deixei de ir 3 vezes por problema de saúde, de não poder ir frequentar a sinagoga. Então, assim, eu toda semana dizia, não, semana que vem eu não vou, eu vou esperar mais um pouco. Mas chegava quinta-feira, eu já estava louco para subir, para participar do Kabbalah Shabbat. Então, tinha um imã que me atraía para fazer essa aventura realmente, que foi uma aventura para mim, até chegar ao Beit Din. Olha, a tua história está inacabada. Então você vai entrar no terceiro bloco, porque nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o tema dos Bnei Anusim, os cristãos novos convertidos ao judaísmo, ou que querem voltar ao judaísmo, ou que estão tendo consciência de que são tradicionalmente judeus. Você vai continuar contando essa história a partir do momento em que você foi ao Beit Din. Não saia daí. Menorá na TV, já inicia o seu terceiro bloco com Sérgio Sobreira. Estamos então iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV com Sérgio Sobreira e a saga da vida dos Bnei Anusim que ele enfrentou e ele continua enfrentando, e ele vai contar pra gente como é que foi quando ele chegou à frente do tribunal rabínico com 3 cidadãos que iriam fazer com que ele respondesse para ver se ele estava pronto para se converter ao judaísmo. Tem louco para tudo nesse mundo, não é, Sérgio Sobreira? Pois é, eu achava que essas coisas só aconteciam com os outros, mas aconteceu comigo. E então essa experiência que eu tive no dia do Beit Din, eu me lembro que eu não consegui dormir, porque eu tive sonhos assim, coisas que eu normalmente não tenho sonho, né? Então eu tinha uma expectativa muito grande de como seria isso para mim. Eu estava me sentindo assim, um adolescente. Era uma prova oral. Uma prova oral, né? É como se você estivesse se preparando para fazer um vestibular. Muito ansioso, muito preocupado, achando que eu não ia conseguir. Mas eu estudei, me dediquei, havia uma preparação. Você tinha um plano de estudo? Tínhamos. Você, como futuro converso, eles te deram uma apostila para você estudar isso? Era um livro de 453 páginas. E o que tinha nesse livro? Esse livro tem tudo que é relacionado ao judaísmo. Tudo que é relacionado ao judaísmo. Esse livro foi preparado pelo Dr. Saul, na época, pegando informações de vários rabinos. Ele editou esse livro, porque agora nós vamos recuperar ele de novo, vamos editar esse livro, que vai servir como
como referência para os Parâmetros. Parâmetros. Mas são 453 páginas. Bom, aí você chegou na frente dos 3 que iam decapitar você pela segunda vez. Pois é. Você já tinha feito uma circuncisão. Já tinha feito. E aí eles queriam cortar de novo. Não, isso não. Eu não ia permitir isso, porque já era demais. Tá certo. Mas o que acontece... Dizem que os judeus são otimistas, porque cortam antes de saber o tamanho que vai ficar no futuro. A conversão ela é feita de acordo com a chamada Alahá, que é a lei judaica. Então ela tem 3 pontos básicos. A primeira é fazer o processo chamado Dan Brit, que é independente se você faz com um médico, se você faz... ou se você já nasceu, porque tem pessoas que já... É um Brit Milá já adulto. Adulto. Tá. Que é retirado... Brit Milá é circuncisão. Circuncisão. A retirada do prepúcio. Exatamente. Certo. Então, o que você faz? Você, com uma agulha dessas de fazer exame de diabetes, ele dá tira uma gota de sangue. Né? Vamos dizer assim, faz uma oração, faz todo aquele processo ritualístico dele e tira uma gota. Esse é o primeiro processo. Né? O segundo processo é a entrevista no tribunal. Né? Na verdade, ele não está ali para te reprovar, porque as pessoas são responsáveis, elas já quando indicam o candidato, esse candidato, ela sabe se esse candidato está ou não. Para não elas acontecer... orientaram esse candidato durante um tempo. Durante o tempo, foram no mínimo 2 anos. Tá certo. Então esse candidato, quando a sinagoga ela libera o candidato, ela sabe que o candidato... E qual foi a pergunta ou as perguntas que fizeram para você? Você lembra? Na verdade foram muitas perguntas muito simples, mas o rabino faz uma pegadinha. Né? E qual foi a pegadinha para você? A pegadinha que ele fez foi se eu acreditava em Yeshua. Yeshua e Yoshua. Ou Yoshua, ou Yeshua. Jesus. Isso. Mas ele fala Yoshua Benum. E aí você rapidamente, não, claro que não. Aquilo é uma pergunta até indecorosa para você estar ali na frente. Ele ri. Porque na verdade ele está falando de Josué. Yoshua Benum não é Jesus. Não é Jesus. É Josué. É Josué. Então ele se diverte um pouco. Mas a intenção dele é isso. Nessas pegadinhas, saber se você... E eu fiquei muito assustado, porque eu disse, não. Mas você sabia quem era Yoshua Benum ou você mas não lembrou? Mas é porque você não lembrou na hora. Não lembra, porque pegadinha é pegadinha. Tá. Né? Então isso acontece com todos. Mas basicamente são perguntas dos estudos, dos temas, que ele já dá uma prévia, como se fosse uma prova uma prova que você faz em qualquer concurso. Qual é a pergunta que você gosta de responder até hoje? Dessas aí, do Tribunal Rabínico, que te converteu e que você continua aí vivendo essa aventura judaica? Tem uma pergunta que eu gosto muito de responder, é sobre a questão de Moshe quando ele bate na pedra, né? Porque na realidade aquela questão dele bater na pedra para sair água, quando Deus... Moshe é Moisés, né? Moisés. Moisés da Bíblia, Moisés da mandamentos. Bíblia. Isso, eu vou ter que falar o nome para poder ficar mais fácil. Quando Moisés, já chegando próximo a Israel, né, que seria o Canaã, no caso, próximo a Israel, quando ele bate na pedra, ele recebe uma ordem. Recebe uma ordem de Deus para encostar o cajado dele na pedra. Isso, mas ele nesse momento não é para encostar. Deus pede para ele falar com a pedra. Para ele falar com a pedra. Mas ele descumpre isso. Ele descumpre e bate na pedra. Bate na pedra. Então, é uma questão interessante. Porque, na realidade, você tem que cumprir o que... E o que Deus diz para ele? Deus diz para ele que ele tem que cumprir, fala com a pedra, jorra a água. Não é? Nesse exato momento, sob a pressão daquelas pessoas que já estavam há dias sem beber água, ele vai sob pressão e bate na pedra. A água jorra. E aquele momento é interessante porque ele acaba não entrando. Né? Ele não Aí vê... Deus diz para ele que não vai deixar ele entrar em Israel. Exatamente. Porque ele descumpriu uma ordem divina. Exatamente. Ainda que a maneira como ele fez tenha dado resultado. Pois é, ele é punido por isso, que é uma punição severa. E ele morre aos 120 anos fora de Israel. Em local desconhecido. Então, é um fato muito conhecido para quem até estuda a Tanar, né, a Bíblia convencional, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção. Como a gente deve seguir, né? Quando a pessoa tem a questão de hierarquia. Hoje ninguém está preocupado em hierarquia, obedecer nada. Então, nesse momento, aquela hierarquia, aquele poder, aquela palavra não foi cumprida e ele é punido. Esse é um dos temas assim, que me atrai. Existem outros, né? Mas o que eu particularmente mais gosto é da história da Inquisição. E isso foi um fenômeno porque eu não sabia absolutamente nada. O que foi ensinado na época, quando eu estudei o ginásio,
Era uma história totalmente diferente, não existia esse assunto, e eu me senti enganado, eu me senti traído pelos aqueles professores. Mas eu também entendo que eles também não sabiam. Então, como eu aprendi que a história é sempre contada pelos vencedores, então quem contou essa história contou essa história de uma maneira totalmente errada. Bom, no final das contas, a tua história está clara. Eu quero agora saber o que é que você espera para os Bnei Anossim que estão tendo consciência da sua condição judaico-familiar e estão querendo voltar ao judaísmo. O que é que você acha que vai acontecer com essa turma? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer o seguinte. A partir do momento que eu tomei consciência e me tornei judeu... eles te aprovaram no final? Sim, aprovaram, claro. Me aprovaram, eu fiquei muito emocionado, chorei muito, que foi uma coisa assim... Eu estava num local que parecia um paraíso, onde foi feito... Porque a última parte é um banho que você faz a imersão de mikve. Então, depois de algumas imersões que você faz, quando você sai, você já se torna judeu. A Pneior tem mikvah? Não, nós fomos para um local em Petrópolis, aberto. Em Araras. Tá. Local aberto. Aberto, um paraíso próprio mesmo, um cachê, né, apropriado. Tá. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, é que eu tomei consciência de que eu tinha que fazer alguma coisa. Aquilo para mim, me tornar judeu, eu consegui atingir o meu objetivo, mas eu precisava fazer mais alguma coisa. E eu já tinha um processo de que eu já trabalhava lá na sinagoga PNO, já compartilhava aqueles... O meu trabalho, a minha dedicação já era um voluntário. Então, a partir disso, eu comecei a pensar de como é que a gente poderia ajudar outras pessoas. Foi aí que eu tive uma ideia de abrir uma sinagoga, já que a maioria dos descendentes de Bnei Anossim chegavam lá na PNO e tinham os mesmos problemas de receber porta na cara. Não na PNO. Não na PNO. Eles vinham com esse problema de outros lugares. Vinham com esse problema de outros lugares. Então, e muitos tinham dificuldade de ir até subir Petrópolis, estavam no Rio de Janeiro. Foi aí que eu tive a ideia de criar uma pequena comunidade dos mesmos moldes da PNO. Inclusive o nome é Congregação Judaica Sharei Shalom. Só no início ninguém acreditava. Eu disse, mas você tá maluco? Você vai criar uma comunidade? E eu dizia, não, eu preciso receber essas pessoas. Elas têm que participar desse processo, elas têm que vir com esse processo. E aí conversei com alguns amigos, eles acreditaram na ideia, e durante 6 meses eu preparei toda a parte de documentos e aluguei uma loja. E então nós montamos uma pequena comunidade, uma pequena sinagoga. E até ganhamos um Sefer Torah, né? Quantas pessoas frequentam a tua sinagoga? Atualmente são em torno de 70 pessoas. 70 pessoas. Mas no início... Todas já convertidas ou ainda em processo? No momento nós temos aproximadamente 15 já convertidos, judeus, né? Inclusive judeus de outras sinagogas, como da CJB, lá da Barra, tem um que foi também convertido na área. Eles vieram para ajudar nesse processo. Acharam que isso era uma obrigação, tiveram oportunidade de poder fazer alguma coisa. E aí nós ganhamos um Sefer Torah, e aí contratamos um Razan, e muitos já tinham muita experiência, sabiam, porque eles sabem muito. Na realidade, eles se dedicam a 8, 9, 10 anos. Mas só que eu não quis ficar à frente. Eu convidei o nosso amigo André Ranulfo para ser o presidente. E fiquei como vice-presidente da sinagoga, e aí nós começamos a fazer esse trabalho. Junto, receber as pessoas, tem que ser feito um filtro muito rigoroso, porque existem muitas pessoas ainda em dúvida, mas você recebe essas Quando pessoas. Você fala que existem pessoas em dúvida, o que é isso? Em dúvida de quê? Em relação à crença em Jesus. Jesus. Que isso Quer dizer, é uma tem coisa... gente que ainda está no meio do caminho. Está no meio do caminho. Tá? Não Mas essa é normalmente a caminhada que o sujeito dá. Sim. Que ele sai do católico ou de evangélico para o judaísmo. Mas o que a gente faz é orientar. Nós orientamos com livros, nós temos material didático para isso, mas nós não podemos, na nossa comunidade, receber uma pessoa, porque isso pode contaminar. Então o que a gente faz é orientar e pede para que em algum momento ele volte. Se ele em algum momento chegar à conclusão que não é com Jesus a história dele, sim com o Pai de Jesus, com o Pai de todos Exatamente. nós, que é o Deus único, Exatamente. o Senhor dos Exércitos, Exatamente. aí vocês aceitam o sujeito. Já tivemos 2 casos assim. No início ele ainda sentia
ele se questionava, então nós demos material, livro para explicar. E deram tempo para ele. Deram um tempo para ele. E é aí? Assim. E aí depois ele veio mais convicto com isso, até porque ele mesmo tem que chegar a essa própria conclusão. É uma caminhada que ele tem que fazer. Muito bem. Qual é a conclusão que você oferece para o ouvinte, o telespectador, de tudo isso que você contou para mim, que você viveu e que você está vivendo? Qual é o momento atual de vida para os Bnei Anussim, os filhos dos forçados, no Rio de Janeiro e no Brasil? Bom, primeiro é que eles procurem comunidades que aceitem eles. Essa é a primeira. Né? Seja o que for, seja uma comunidade organizada ou seja uma nova comunidade se formando. Então é preciso, comunidade é como se fosse uma família, né? Fazer parte de uma família. Então esse é o primeiro passo. A segunda é procurar estudar, tem que estudar mesmo, não tem outro caminho. Não tem caminho mais curto. Tem que se dedicar a estudar e entender. Tem que primeiro entender a história da religião para depois entender a questão religiosa. Uma coisa complementa a outra. A terceira com essas comunidades formadas, se possível, procurar... nós estamos formando agora uma nova associação que nós chamamos de UNISE, que chama-se União Israelita Sefaradi. Qual é o propósito dessa união? Não é concorrer com federação, não é concorrer com absolutamente nada. É apenas apoiar essas pequenas comunidades que no Brasil já tem um número aí específico de mais de 40, entendeu? E apoiar essas comunidades para que elas possam receber ajuda no sentido de organização e educação. Nós estamos propondo, inclusive, no site da União Israelita Sefaradi, fazer estudo a distâncias para as comunidades, que tem comunidades que estão no interior do Nordeste, estão no interior estamos agora com uma comunidade de Goiânia. Eles já estão formados, já estão preparados, mas eles querem se associar, eles querem fazer parte. E qual é o sentimento que você, no final das contas, passa para o Bnei Anussim a respeito da situação atual dessas pessoas no nosso país, no Brasil? Bom, que é o maior celeiro de Bnei Anussim do mundo. Bom, a situação atual, eu posso dizer o seguinte, em números. Há 4 anos, há 5 anos aproximadamente, 4, 5 anos, essa palavra conversão era proibida. Não se falava. Eu me lembro que num desses congressos do Confarad, como eu já citei, quando uma pessoa, se eu não me engano foi o próprio Zacayat, falou a palavra conversão, 2 rabinos de São Paulo se levantaram na hora e foram embora. Então, para você ver o quadro, como era muito grave. De 4 anos para cá, muita coisa se mudou. E agora, de 1 ano para cá, a coisa se acelerou rapidamente. Por quê? Porque você tem as mídias, tem o apoio da Menorá, que tem sido assim incansável, muito importante, e as próprias comunidades, como no caso a Sharei Shalom e a PNO, estão fazendo a parte delas, que é receber essas pessoas, fazer uma integração aos poucos, preparar essas pessoas. O que está precisando agora é reconhecimento. Reconhecimento desse trabalho, que é um trabalho voluntário das pessoas que estão aqui, como o doutor Elias, André Ranulfo, doutor Geraldo, várias pessoas, o próprio Marcelo, que é um militar que se reformou para acelerar o processo dele como presidente da Sharei. Então, várias pessoas estão fazendo isso com enorme satisfação, entendeu? Eu apenas dei o início, eu apenas liderei esse início. Mas é preciso criar novos líderes, novas comunidades. A Unise já tem 5 comunidades e nós já estamos conversando com mais 2. Eu creio que em 1 ano poderemos ter aí talvez 10 a 20 comunidades organizadas, integradas, para poder dar resposta para, digamos assim, para as comunidades organizadas, né? Muito bem, eu quero saber de você o seguinte, qual é a mensagem que você deixa aqui para alguém que está desconfortável na sua situação de católico, porque descobre condições judaicas nos seus antepassados, e o que é que você acha que ele tem que ouvir de você nesse momento, que é o final do nosso Menorá na TV de hoje? Eu posso dizer para ele o seguinte, não desista. Mesmo que você encontre oposição na sua família, mesmo que as pessoas falem coisas que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com a nossa história, não desista. Né? Procure uma organização, procure ajuda na internet, procure algum amigo que possa te orientar, amigo judeu se você tiver, mas não desista. Porque é uma caminhada muito dura, não é fácil, nada vem fácil. É preciso ter persistência para poder chegar a esse objetivo.
Nós estamos trabalhando, nós que começamos praticamente, demos início a isso tudo, agora mais recentemente, nós estamos trabalhando para que isso torne uma coisa reconhecida, para que, com a ajuda de vários amigos, como o Ronaldo Gonçalves, com várias outras pessoas da comunidade, que eu aqui não citarei, porque são muitas pessoas também, que têm procurado entender essa história, eu tenho certeza que virão mais judeus, porque é o que nós precisamos. Nós somos muito poucos no mundo inteiro, os judeus são poucos. Então nós precisamos formar mais judeus na diáspora. O Estado de Israel já se envolveu nessa questão, na tua opinião? E qual é o papel do Estado de Israel aí? O Estado de Israel ainda, eles estão assim já no início de começar a conversar conosco. Mas eu diria para você que o papel importante do Estado de Israel é o reconhecimento. O reconhecimento que o papel que os descendentes meninos sim vão fazer para o povo de Israel. Para que Israel possa ter uma força, possa contar com esses judeus novos que estão chegando para todas as diversidades. Né? E eu acho que isso é o papel desses meninos sim. Principalmente porque eles amam Israel. Esse é o ponto mais importante. Eu entendo que é uma questão complexa ainda, ainda há muita desinformação. Eu costumo dizer que se nós mal sabemos da nossa história do Brasil, que dirá principalmente os rabinos que estão aqui no Brasil, muitos deles são estrangeiros, não sabem de nada, não conhecem nada, e ainda há muita desconfiança. Mas o que nós temos que fazer é informar, trazer essa história à tona. Eu quero terminar essa informação, se pode ser comparado. Outro dia eu vi o thriller do filme do Michael Jackson e ele começa com aquelas pessoas saindo debaixo da terra. Né? Então a história dos descendentes meninos assim foi jogado para debaixo do tapete da história. Né? Então agora está surgindo essas pessoas do nada, espontaneamente, querendo fazer parte do povo judeu. Eu acho que isso é o fator mais importante. Dar oportunidade para essas pessoas, ouvir essas pessoas, principalmente. Ouvir essas histórias. Porque são histórias, cada um tem uma história, cada um dá para escrever um livro. É muito importante. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET, às 10 horas da noite, NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Até lá!